Então, boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera. Está a Michele ali fora, o Wallace. Estou feliz em receber vocês. E vamos passar a palavra aqui para a Paloma, que vai fazer a introdução, agradecer as autoras, a Paloma, que está novamente aqui conosco, a editora Impressões de Minas. Espero que a gente possa fazer mais e mais eventos em parceria. Obrigado, gente. Boa noite a todos e todas. Obrigada pela presença. A gente está aqui hoje para lançar e conversar sobre os livros da Juliana Ramos e da Flávia Perret, No Coração Fosco da Cidade e Os Patos. Eu estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres lindas e corajosas. Eu nunca fui muito fã da coragem, achava que era uma coisa que se impunha aos meninos, né? Seja corajoso, seja herói. Mas depois do discurso do Haddad no domingo, falando de coragem, ouvindo um professor falar de coragem, fiquei ressignificando essa palavra e pensando que a gente é muito corajosa de se expor, de expor suas ideias, de colocar suas palavras no mundo, seus corpos no mundo. Então, eu estou feliz de estar aqui, acompanhada desses livros, que são livros de corpos expostos, corpos que andam pela cidade, que não têm medo de andar pela cidade, que se confrontam com os outros, com a família, com os amigos, com o médico. E esse livro, os dois livros me fizeram pensar muito numa expressão que de uma escritora argentina que se chama Luísa Valenzuela, que ela fala de escrever com o corpo. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, foi dela, escrever com o corpo. E ela se referia a uma situação durante a ditadura argentina. Ela estava na rua de noite e com medo, andando, com medo de estar sendo seguida. E desse medo, de repente, surgiu uma grande coragem, uma grande força, uma percepção de que ela estava escrevendo com o corpo, de que ela nunca deixaria de escrever com o corpo, que o corpo e a escrita iam estar, a partir daquele momento, sempre juntos e sempre fortes e perseverantes e resistentes. E eu senti muito isso lendo os livros de vocês. Então, eu queria começar, talvez, propondo essa ideia, escrever com o corpo, se isso fala para vocês, se vocês acham que tem a ver, se vocês poderiam falar dessa relação um pouquinho, cada uma do seu jeito. Oi. Boa noite, tudo bom? É uma alegria estar aqui, né? Eu vim de Belo Horizonte. Ju e Paloma são de São Paulo, mas eu vim de BH. Os Patos, especificamente, é um livro que conta a história, sem dar spoiler, obviamente, de uma pessoa, de uma mulher, que tem uma relação muito conflituosa com o corpo. E que, durante muito tempo, não entendia muito, tinha uma espécie de dissociação assim, entre corpo e cabeça. Talvez por ser mental demais, a personagem. Que é bem autobiográfica. Só que esse é um livro que eu escrevi há muitos anos atrás. Eu escrevi esse livro em 2011 e só fui publicar ele em 2018, que mostra como que os livros também levam tempo, né, para serem publicados. E, ao longo desses anos, muitas coisas que aconteceram na minha vida particular modificaram, de certa forma, a minha relação com o corpo. E hoje eu não tenho dúvida de que só existe um jeito de escrever. Só existe uma escrita que é uma escrita que está comprometida com o corpo. Primeiro, por conta do gesto primeiro, né? Por mais que a gente escreva no computador, e eu escrevo pouco no computador, eu escrevo muito à mão em cadernos, é o corpo que está ali, né? Eu gosto do movimento do lápis, do barulho do lápis, da dor que eu sinto, do calo no dedo, né? Tudo isso tem a ver com o corpo. E quando a gente está falando de um corpo de mulher, eu acho que é mais político ainda, porque é um corpo que é objeto de muitas
de um imaginário muito profundo e muito histórico, né? E a personagem mostra um corpo que foge a esse imaginário do corpo feminino, é um corpo fragmentado, um corpo que não se mostra, um corpo que mais se esconde. Então, para mim, hoje, por várias questões que aconteceram na minha vida, e uma delas foi parir, que é algo que passa pelo corpo de forma, né? Não dá para racionalizar. Eu não consigo ver uma escrita que não esteja comprometida com o corpo e um corpo de mulher escritora que não esteja comprometido com a escrita. Hoje, para mim, isso é muito mais natural. Mas, durante muito tempo, era como se fossem duas entidades. Hoje, elas estão mais unidas, assim. Oi, boa noite. Bom, boa noite, todo mundo. Obrigada pelas presenças, Paloma. Acho que, primeiro, comentando uma coisa que a Flávia falou, né, de quando a gente escreve, o corpo está muito presente. Na verdade, eu demorei, acho que, para perceber isso mesmo, porque a gente tem a tendência de achar a escrita como uma atividade muito parada, né? Pensando em relação às outras artes, assim, músico, quem é músico, né? Tem um gestual mais, não sei, mais abrangente, assim, quem pinta, né? E não sei, acho que por muito tempo eu talvez tivesse uma concepção de que a escrita era uma coisa mais do gesto mais pequeno, e hoje em dia eu acho que não, e eu acho que não, principalmente depois de ter feito esse livro, assim, porque no meu livro, No Coração Fosco da Cidade, são poemas em que o eu lírico, não sei como chamar, é uma pessoa que está na cidade, né? E está nos trajetos. Então, existe um posicionamento, ok, a escrita talvez seja um momento de reclusão, mas ela não parte desse momento. Na verdade, ela parte do momento que o corpo está na cidade mesmo. A gênese, talvez, não sei se é uma boa palavra, mas é esse corpo que caminha, na verdade. Então, não sei, acho que é isso. E no meu livro também eu percebi depois também que eu trago muito outros corpos, assim, que não são só o meu. Então, eu acho que tem um posicionamento, um autoquestionamento que aparece em alguns momentos, como aparece no livro da Flávia, pela insônia, não sei, ou pela, né, que um corpo de quem escreve está mais presente, mas no meu caso eu tento capturar uns outros corpos também, não sei. Não sei se eu respondi muito, mas... Não precisa responder. Eu vou ler um poema, então, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Que foi um poema que me tocou muito. Eu moro em São Paulo, eu sou do Rio, então também me tocou muito os circuitos que você faz no seu livro. É uma cidade na beira da cidade, né? E tem isso também, esses caminhos que você vai fazendo que eu achei muito comovente. Eu queria ler, que eu acho que tem a ver com isso que você falou de outros corpos, né? De um corpo em contato com outros na cidade, andando na rua, no ônibus, atravessando pontes, que é o poema que eu quero ler, que chama Atravesso Pontes. Vou ler então, né? Vou me dar esse luxo aqui. Atravesso pontes. Enganam-se aqueles que pensam que as pontes têm apenas dois lados, um ponto e o outro, onde eu estava e onde eu estou. Esses são os motoristas. Mas quem está na cidade, sobre os próprios pés, sabe que também existe o que está acima ou abaixo, o que pende das bordas laterais, o que é disforme e ocupa o centro, o que muda de figura quando a noite cai, o que está em suspensão junto ao corpo. Esses conhecem bem aquele instante hostil e revelador que se experimenta no pico das 6 da tarde, quando nem o rio nem os carros fluem,
e só o transcorrer dos passos movimenta o coração fosco da cidade. Queria que talvez você falasse um pouco mais sobre esses trajetos, sobre como é esse andar pela cidade para você, e esse andar nas bordas, essa cidade às vezes invisível, às vezes opaca, né? São termos que você usa. Oi. Esse poema especificamente... Bom, na verdade, tem uma outra coisa anterior, né, que eu sou de Osasco, na verdade, né, como muitos amigos, familiares que estão aqui. E eu sempre transitei muito de transporte público. Eu dirijo, mas dirijo mal, e, enfim. Então, eu sempre tive muito tempo nesses trajetos, porque é distante, tem trânsito, enfim. Sempre que eu precisei ir para a faculdade ou trabalhar, né, fazer as minhas outras atividades cotidianas, eu tinha que passar por esses trajetos, assim. Então, um deslocamento periferia-centro constante. E esse eu acho que é um movimento que está mais ou menos em todos os poemas, assim. Esse poema especificamente, eu estudava na USP. E eu descia todo dia na Praça Pan-Americana. E eu ia caminhando até o Prédio das Letras, porque o meu ônibus ele não entrava na faculdade. Eu pegava um ônibus intermunicipal que parava na praça. Enfim, eu não tenho muita ideia de quanto tempo é isso. De quilômetro, assim, não sei, mas eu não tinha muita paciência de esperar o circular, né? Porque até poderia ir até o portão, esperar o ônibus interno, mas, enfim. E eu acabava caminhando tudo. E eu passava muito na ponte Cidade Universitária em vários horários. Então, esse poema especificamente, para mim, assim, eu visualizo a ponte Cidade Universitária quando nem os rios nem os carros fluem às 18h, sabe? Esse poema especificamente partiu dessa imagem, assim. Posso só falar uma coisa? Que O Atravesso Pontes era o título do livro, né? Sim. A gente gosta tanto desse poema. Eu acho que podia ser também o nome do seu livro, né? Tem uma coisa de atravessamento, né? De você poder se comunicar. Eu acho que o livro da Flávia fala muito de uma tentativa de comunicação com um interlocutor específico, né, que é o médico, mas tem alguma coisa dessa vontade de sair, essa vontade de estar com o outro, de ir para a rua, e essa dificuldade, a angústia da dificuldade disso. Aliás, lembrei agora de um trecho que eu queria ler aqui, que tem a ver com isso, que é logo no início. O livro da Flávia é um diário, está organizado como um diário, tem datas, então, e é um texto em prosa. O texto da Juliana tem poesia e tem prosa também, né? Então, são textos bastante híbridos. Esse é um tema que a gente pode falar também, né? O trecho que eu queria ler diz assim: segunda-feira, 2 de junho. Como uma mulher consegue se levantar diariamente da cama e atravessar a porta que separa a sua casa do mundo? Então, tem um atravessamento também, né? Talvez você pudesse falar sobre essa travessia. Nossa, eu lembrei de um poema que eu li outro dia para os meus alunos, que é um poema até da Ana Martins Marques, né? Que ela fala que a casa é uma membrana entre a noite e o dia, entre o dentro e o fora. Algo assim, posso estar citando mal. Mas nessa dificuldade que a personagem tem de se expor e de enfrentar o mundo, e de enfrentar, ela é professora, de enfrentar a vida, assim, essa é quase uma atitude paralisante mesmo, de acordar e não ter energia para levantar da cama. Não sei se alguém sente isso, assim. Mas, né, que é aquele momento que você tem que juntar todas as suas forças para conseguir falar, dar o primeiro passo, assim, e aí começar o dia. E era uma sensação é uma sensação que eu tenho até hoje, assim, às vezes, né?
de querer ficar na bolha, de querer ficar recolhida, de querer ficar escondida, mas ao mesmo tempo não. Por isso que essa personagem, eu acho ela interessante. Ela, ao mesmo tempo que ela quer se recolher, ela também quer muito uma expressão, né? Tem um momento no livro que o médico fala que ela é uma exibicionista, né? E aí ela fala, todo escritor é um pouco um exibicionista. Por que é o escritor? O escritor é aquela pessoa, o poeta, que quer compartilhar coisas muito íntimas, né, de universos particulares, assim, uma memória, o gosto de alguma coisa que comeu, o som da Avenida São Luís e eu não sou daqui, e eu quero, de alguma forma, falar do que é chegar em São Paulo à noite e ver essa avenida. Essas falas que a gente tradicionalmente não troca com as pessoas, a gente escreve sobre elas, né? Então, tem esse exercício mesmo, assim, do se mostrar e do não se mostrar. E, para mim, durante muito tempo, isso era muito difícil, porque eu já falei sobre isso em vários lugares, para várias pessoas, para a Laura. Para mim, eu ficava pensando assim, mas isso interessa a alguém? Não sei se a Ju já sofreu dessa mesma questão, que a gente escreve um poema, não sei se você já sofreu. Mas isso interessa a alguém ou isso é só uma experiência muito pessoal, subjetiva minha, e não tem como, né, não reverbera em mais ninguém? Só que, à medida que eu fui publicando, eu fui sentindo que não, que reverbera, e que tem muito a ver, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que tem uma outra coisa do deslocamento no livro, é que a personagem, ela o tempo inteiro está dentro de casa, quase o tempo todo, né? Porque ela está em crise. Mas tem um momento que ela sai, né? E no momento que ela sai, é o momento que ela ressignifica tudo. Então, eu acho que a rua ali é muito importante. Para mim, caminhar é muito importante. Sair para andar e estar em contato com as pessoas, com a cidade, é quase uma terapia, né? Eu acho que tem muitos escritores que usam a cidade como esse espaço mesmo de criação e também de relaxamento. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Ju, do que ela falou? Sim, na verdade, eu fiquei, enquanto você estava falando sobre, né, o seu livro ser um diário, que existe esse deslocamento do interno para né, do lugar de dentro para o lugar de fora. Num primeiro momento, né, eu fiquei lendo, comparando os nossos dois livros, eu fiquei pensando que o seu essa mulher, ela vai se construindo num espaço mais da intimidade, na verdade, né? Que é uma coisa que eu acho que reverbera na própria forma, que é a forma do diário, né? Mas eu acho que tem esse momento de atravessar essa ponte mesmo, justamente a partir do momento que essa mulher sai, mas em várias interrogações como essa, que é bem do começo do livro, né? Como é que uma mulher faz para sair diariamente e atravessar, isso já está lá. Então, é um desejo também que está lá desde o começo. E no meu, eu não sei, eu acho que talvez seja um corpo que se esconda mais, não sei. Né? Apesar de ser um corpo que está lá a todo tempo exposto, ele não se revela muito, né? Assim, não sei, estou pensando nisso agora, para falar a verdade. Mas ele tem um coração, né? Eu acho que ele observa muito a sua volta, né? Alguém que está assim, né, fazendo essa cartografia da cidade, né, mapeando os lugares da cidade, mas ao mesmo tempo é uma cartografia íntima também, né? O seu olhar, o que você vê ali. Sim. Né? Na verdade, a Flávia falou do coração e, inclusive, a Flávia e a Laura me fizeram perceber que aparecem mais vezes do que eu imaginava a palavra coração no meu livro, né? Assim, não são muitas, mas umas 3 ou 4, não sei. E a gente trouxe para o título, né? Então, apesar de ser um pouco escondido ali, ele talvez seja o centro, não sei. Eu acho que o seu livro, Ju, tem uma dimensão, assim, tem essa dimensão muito da metrópole, Babilônia, concreto, São Paulo, mas sempre tem sabe, incide o coração, assim, ele aparece ali numa coisa na luzinha da estrela, é um detalhe, né? E isso é muito bonito, porque essa dimensão da multidão, que a gente perde, às vezes, a subjetividade, né? Ela aparece na poesia.
ela emerge ali na poesia, no texto. E nesse sentido eu fiquei querendo que você falasse um pouco, estava lendo agora isso, do tempo, né? Às vezes me lembro de olhar para o alto quando estou caminhando. É preciso virar bem a cabeça para se ver uma nesga do céu. É preciso se lembrar de fazê-lo também nos dias em que não chove. É uma narrativa aqui, né? Uma narrativa de rememoração, né? E aí eu queria que você falasse talvez um pouco sobre como é que é essa oscilação entre os poemas que você escreve em verso e esses outros que são em prosa, como é que foi? Assim, na verdade aqui, até expondo um pouquinho as dificuldades da escrita, né, como a gente estava conversando, eu acho que é um pouco, isso é um sinal de uma dificuldade, assim, tem uma intenção, mas também tem uma dificuldade de, às vezes, conceber uma forma para tratar do que eu escolho como tema para aquele poema, sabe? Não sei, né? No livro da Flávia, essa dificuldade ela está completamente exposta nessa mulher que se pergunta o tempo todo, que se acha uma fraude, né? Às vezes ela usa a palavra... é um procedimento, né? Exatamente. Né? A escrita se expõe mesmo, né? Se revela o próprio artifício, né? No meu não tem essa revelação, né? Os poemas, em tese, eles estão ali prontinhos. Mas eu não sei, eu acho que ainda é uma busca é uma busca, assim. Eu me pauto muito pelo som também. Eu leio, eu escrevo, aliás, né? Escrevo várias vezes e, às vezes, tento de uma forma ou de outra, mas eu leio sempre, né? Em voz alta. E eu não sei, eu acho que tem muito trabalho, mas eu acho que eu abro um espaço para a intuição ali, para ver como ele me soa. E aí, a partir disso, eu defino a forma, não sei. Eu acho que o livro ele tem uma unidade, né, que eu acho que é dado pelo espaço, pela cidade, por esse andar na cidade. Mas também eu acho que essa oscilação de ritmos, ela também faz uma unidade, porque a gente vai passando, né, do fragmento para o contínuo, do contínuo para o fragmento e de volta, né? Então eu acho que isso também é interessante e acho que você tem razão, que é algo que no livro da Flávia tem as entranhas, né, da escrita, né? Vou ler aqui um trecho que eu gosto muito. Terça-feira, 10 de junho. Eu queria a linguagem bruta. Eu queria escrever obscenamente. Eu queria escrever sem enfeites ou sem metáforas. Eu queria conseguir dar um nome para a insônia e não dizer que a insônia é meu inferno particular. O que fazer com essa sexualidade selvagem? Tem que existir outra forma de expressão. Eu não consigo deixar de olhar para mim mesma e pensar: você é uma farsa. Será que escrever é isto? Estar quase sempre muito longe das coisas como elas realmente são? Será que escrever é uma farsa? Agora vai ter que comentar isso aqui, hein? Ferrou. É claro, né? É a única coisa que eu não tenho dúvida, né? Eu costumo falar que o poema também é uma ficção, né? Porque quando a gente escreve uma narrativa, um conto, é claro que todo mundo consegue entender aquilo ali como ficção, né? Mas um poema não. Um poema, eu que escrevo muita poesia também, as pessoas falam: nossa, mas aconteceu isso? Eu falo: não. Não. Né? Por que você está me perguntando isso? Não é que é uma farsa. É a coisa mais elementar, né, de qualquer forma de expressão artística, que tudo é sempre uma tentativa de representação e de criação e de produção. As palavras não são as coisas. O livro fala o tempo todo disso, né? Isso é uma coisa que me intriga muito até hoje. Com 40 anos eu ainda fico muito impressionada com o fato das palavras não serem as coisas. Por isso que as palavras são tão potentes, porque elas podem se ressignificar de milhões de formas. Coração, que é uma palavra tão linda e tão simples, pode ter sentidos tão, né, vulgares e sublimes.
Então, eu acho que é a organização das palavras, e essa organização passa por um processo de montagem. Farsa talvez seja uma palavra pesada, né? Ela aí é muito alto. Eu falei fraude, mas acho que era farsa. Eu já pesei um pouco mais. Mas é fraude, farsa, é isso um pouco mesmo. A personagem ela tem um problema que é dela, beleza. Ela se acha meio farsa, mas o processo de escrita tem essa montagem, tem essa organização. E a partir do momento que a gente organiza esse material, ele já deixou de ser o que era. E o que era também importa, né? A gente irmãos que viveram a mesma memória de família, foram para o mesmo sítio e ficaram naquele sítio o mesmo período. Cada um vai ter uma memória, cada um vai contar aquela história de um jeito. Faz parte da linguagem montar as coisas de um jeito diferente. Tem uma escritora argentina, que eu não vou lembrar o nome agora, que vergonha, mas ela publicou um diário dela uma vez na Piauí, porque ela foi visitar o filho dela no Japão. Você viu isso? Você leu esse texto? É uma escritora argentina, e o filho dela foi morar no Japão, e ela foi, depois de 6 meses, ela estava morrendo de saudade do filho, era a primeira vez que ela ficava tanto tempo longe do filho, que já era um homem, foi visitar ele no Japão. E ela começou a escrever um diário sobre o Japão, sobre, né, ser uma argentina estar no Japão. E um momento ela deu o diário para o filho ler. E aí, no diário, que foi impresso, o filho fala assim: mãe, mas não aconteceu nada disso. Eu me sinto muito próxima dessa fala. Porque a gente sempre modifica alguma coisa. Esse é o trabalho do escritor, né? E que, ao mesmo tempo, eu acho que, às vezes, o mágico, né, da escrita, não sei se dá para chamar assim, mas o assustador, talvez, é que, às vezes, isso que é essa mentira que é verdadeira, né? Porque, às vezes, você modifica o contexto, você modifica um detalhe, você muda um lugar, né? E isso faz a experiência ser mais verdadeira, né? E que você lê e você aquilo que você precisa dizer para dizer a experiência como ela foi para você, né? Que não é factual, é ficcional, mas tem uma verdade, né? Que chega também, que pode chegar também nos outros, né? Eu não vou lembrar qual escritora, eu não sei se é a Helena Ferrante ou a Virginia Woolf, que fala que a ficção é a melhor forma de contar as verdades, né? E tem o Sayre, que é o escritor argentino, que ele não faz a oposição entre ficção e verdade. Eu acho isso sensacional. Não tem que opor uma coisa à outra. São registros e regimes diferentes. Assim. A ficção é só um jeito de olhar para a realidade, onde você pode complexificar mais as coisas. Não significa que uma se opõe à outra, né? É só uma outra forma. Nesse sentido, a ficção não precisa ser só da literatura, né? A ficção pode estar em outros campos também, né? Eu acho que eu queria falar um pouco dessa organização, assim, porque no livro a gente fala um pouco dessa oscilação, né, entre prosa e poesia, e no livro da Flávia tem alguns elementos assim que são bastante curiosos e que tem a ver com destacar, com organizar, com colocar em evidência, né, que o texto está sendo, que o texto foi organizado de uma determinada maneira, que ele se dispõe de uma determinada maneira, né? E a Flávia ela faz ela em vários momentos do texto tem umas partes grifadas, né? Que eu achei que eu acho que isso também é um aspecto interessante disso que a gente estava dizendo antes, de como o texto explicita a sua própria construção e as suas próprias dificuldades e o seu próprio fazer, né? Se você podia falar um pouquinho sobre essa decisão de grifar alguns elementos. Esse livro ele nasceu também de um diálogo muito forte com um outro diário, que é o diário da Susan Sontag. A Susan Sontag escreve muito, ela usa muito um recurso que eu também uso por preguiça, que é o mais, assim, em vez de escrever, você põe um sinal da matemática. E uma coisa que eu faço muito também é quando eu estou escrevendo, e eu escrevo muito. Então, por exemplo, eu pego um caderninho e eu vou dar uma aula, eu escrevo a aula inteira. É surreal. Mas não que eu leia a aula. É só para eu organizar meu pensamento.
eu escrevo para organizar meu pensamento. Aí eu grifo, entendeu? As coisas. Então, todos os meus cadernos têm coisas grifadas. E, apesar dos patos nunca ter saído de um caderno, sempre foi na tela do computador, porque ele surgiu como uma tentativa de escrever um livro, né? Eu já grifava, só que eu sublinhava. Então, eram frases que eu queria que tivessem mais impacto, assim, que fossem frases que o leitor prestasse mais atenção nelas. Mas eu faço isso, assim, eu grifo os meus textos todos, assim, os textos que eu estou escrevendo à mão. É uma forma de destacar, né? E aí eu acho que... Não sei se você quer comentar. Porque eu acho que isso... quando a gente pega um livro como Os Patos, por exemplo, é uma edição muito diferente do que o que a gente está acostumado. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Os 2 livros, né, na verdade, tem isso, né? E mesmo esse... a cor da letra, isso de estar, né, de estar grifado, toda a arte dos 2 livros, né, é muito... conversa muito, né, com os livros e sugere muitas camadas de leitura. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que, se vocês participaram dessa, né, como é que foi a relação com a editora, porque acho que é algo que interessa bastante a gente hoje em dia também, que são outros modos de publicação, né, e também livros que justamente parecem falar pela linguagem, né, pela leitura, mas eles falam também para os sentidos, né, e eles criam uma outra maneira de se relacionar, né, que a gente fica atento ao objeto que a gente tem nas mãos, né. Falar um pouquinho como que aconteceu isso, né. Esse livro eu terminei de escrever em 2016. Abandonei, assim, né? Porque eu acho que chega uma hora que a gente tem que abandonar, porque a gente sempre pode continuar trocando uma palavrinha, não sei o quê, e tem uma hora que você tem que aceitar o fim de um livro, né? Quando você está satisfeito. E aí, então, eu aceitei esse fim em 2016. E tentei até publicar aqui em São Paulo, enfim, acabei desistindo. E eu tinha desistido de publicar, na verdade, assim, não estava muito interessada mais. E já conhecia a Flávia. E uma vez ela me deu um livro de uma aluna dela, que era um poema sobre cidade lá de BH, e eu comentei um tempo depois, uns meses depois, agradecendo, né, o presente que ela tinha me dado, e acabei comentando, tem a ver com umas coisas aí que eu escrevi. E aí ela pediu para ver, eu mandei, e a Flávia, né, falou, vamos publicar isso agora. Então foi assim que o meu livro foi parar em Belo Horizonte, né? Porque, né, a princípio é até um pouco engraçado, assim, né, um livro tão tão relacionado a São Paulo, a Osasco, a esse espaço aqui, né? Sair por Belo Horizonte. Mas, enfim, foi por esses caminhos que isso aconteceu. E aí, que é a editora Impressões de Minas, né? E a Laura editou o meu livro, preparou. E a Elza, que é uma moça que não está aqui hoje, que trabalha na editora, ela fez o design. E aí a gente conversou bastante, né, algumas ideias e tal. E essa capa foi uma proposta da Elza, porque tem um poema que fala das estrelas que são umas mais distantes do que a outra na cidade. Tem estrelinhas dentro. Uma aqui. Sim. Então a Elza partiu dessa imagem, assim, por isso que ela fez essa capa das estrelas mais distantes umas das outras, assim. Que ele está bem no meio, né, esse poema daquela estrela outra, que eu roubei esse título, confesso, de um verso de um poema do Giuseppe Ungaretti, que eu acho muito bonito. Sim, vou ler então. Chama Daquela Estrela Outra. Não se demora muito para contar as estrelas daqui onde moro. O negrume é opaco, reverbera a solidão.
São mais distantes umas das outras as estrelas, mais distantes de nós, que em vão tentamos vê-las quando as luzes da rua nos ofuscam e nos tornam insones. Também nós sabemos secretamente das distâncias. Às vezes o coração é uma matéria esmorecida que ainda insiste em queimar em silêncio. O coração. Esse não é fosco, esse queima. Quero os patos, especificamente, tem uma história de projeto gráfico muito interessante, assim, porque ele foi feito pela Valquíria Rabelo, que é uma companheira amiga querida de Belo Horizonte, que é designer de um estúdio lá, e ela já tinha feito um livro para mim que chama Uma Mulher, que é um livro que eu lancei ano passado, e o projeto gráfico ficou muito legal e tal, e eu gostei muito de trabalhar com ela, muito. E aí eu já tinha feito o contrato com a Impressões de Minas para fazer os patos, e eu, como eu sempre publiquei de forma independente, autopublicação na Tora mesmo, eu faço os projetos gráficos do meu livro, dos meus livros. Só que depois que a Val fez Uma Mulher, na hora que eu vi o projeto que eu tinha feito, eu falei, não dá mais, né? Porque ela é muito foda. E aí ela leu o livro, ela e o Bilac, né, que é o companheiro dela. E eles têm uma coisa que eles realmente tratam o livro como um objeto de arte, assim. Então, ela faz uma leitura precisa do texto. Então, no texto, por exemplo, tem uma coisa que a personagem ela tem essa coisa da fragmentação do corpo. Aí ela trouxe essa ideia da fragmentação para a capa, né? Essa partezinha aqui, ó, é cantonada, aqui não. Então, cria uma simetria. Tem a coisa da cor que vai aumentando. Tem o final do livro, que é um final um pouco... Tem gente que não gosta do final do livro e tal. Eu quase tirei o final, porque as pessoas... Eu dei o livro para várias pessoas lerem, né, gente? Porque a gente fica na insegurança, né? E aí algumas pessoas falam, não, esse final não e tal, mas eu queria o final. Aí o final é destacável. Então, se você não concorda com o final, você arranca o final. Você tem um livro com o final que você gosta. E aí eu tenho uma aluna chamada Elisa que acabou de ler o livro e falou, Flávia, eu adorei o livro, mas eu não gostei do final. Aí eu falei, você destacou? Ela destaquei, ela entendeu. Só que aí ela destacou e colou em algum lugar, assim, para ter lá uma memória. Então, tudo é muito pensado. E tem os adesivos, porque tem uma coisa dessa coisa da agenda, vocês lembram? Que quando a gente tinha agenda, vinham os adesivos. E os cadernos também. Nos cadernos. Tem sido maravilhoso encontrar os adesivos. Assim, outro dia encontrei no rosto de uma criança. E ela faz umas apostas. Por exemplo, a capa do livro é feita com papel de convite de casamento. Que é convite de casamento, festa de 15 anos, que é um papel que nas artes gráficas mais assim... Né? Ninguém usa, porque é um papel de outro lugar. E ela fez esse teste e ficou lindo, porque tem um brilho, né? Então, ela é uma pessoa, assim, eu sou completamente apaixonada por ela. E a gente vai lançar uma segunda edição de Uma Mulher, e ela que fez o projeto gráfico também, ela é maravilhosa. Assim. Ela ganhou o Jabuti, ano passado, com o melhor projeto gráfico, não com o meu livro, com um livro maravilhoso de uns médicos do SUS. É um livro que alguns médicos do SUS fizeram e ela ganhou o melhor projeto gráfico. Então, ela é uma pessoa que agora eu falo que ela é costureira, sabe? Assim, eu não consigo mais fazer projeto gráfico sem ser com ela. E eu acho que o projeto gráfico é muito importante, muito importante. Ele diz muito do livro, né? Acho que está muito casado. De repente, a gente podia ver se as pessoas abrem um pouco, sem vontade de perguntar alguma coisa. Olá. Bom, uma coisa que eu ando perguntando muito para autores, né, que lançam livros, é sobre a recepção, né? Porque eu odeio lançar livro, assim, eu acho um sofrimento lançar livro, eu fico doente. A Ju... Eu estou sofrendo, na verdade. Só para deixar claro. É difícil, né? Não é legal. Mas eu gosto muito, assim... mas assim, eu adoro fazer dos outros, mas meu é um saco. Já morreu, é um cadáver, né?
eu tenho essa visão, assim, eu estou querendo ouvir sobre as pessoas dessa visão do lançar o livro, porque depois ainda, assim, acontecem coisas muito boas também. Então eu queria saber dessas leituras, né? Porque a Elza fez uma leitura assim completamente. A Elza que fez o projeto gráfico da Ju, eu acho que é um livro que parece muito com ela. Né? Com ela, comigo ou com a Elza? Não, com a Elza. Parece muito com ela, assim. Eu falei assim, você vai gostar muito. E ela, assim, teve uma recepção. Eu queria saber um pouco dessa primeira recepção que está acontecendo, dos patos também. Os patos, eu tenho uma relação com os patos que eu falo que eu sou a personagem desse livro, né? É, que eu sou. Não você, sou eu. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Quer fazer uma rodada de 3 para ter mais perguntas? E a gente... Alguém mais? Então ela vai responder. Eu não gosto de lançar, óbvio, também, né? Aí eu estou criando essas estratégias, lançar coletivo junto, lançar em feira, né? É ótimo. Fazer um evento e o livro está lá. É isso que eu descobri, porque ser o centro das atenções, assim, ficar ali assinando, é muito ruim. É bom lançar em feira, porque as pessoas estão lá fazendo várias coisas na feira, comendo, tomando cerveja, comprando coisa, e você está lá quietinha. E também esses lançamentos coletivos. E recepção, eu acho assim... Eu já tive um pouco de frustração, porque quando você lança um livro, você quer muito imediatamente retornos, né? E, às vezes, os retornos demoram. Então, eu fui aprendendo a segurar a ansiedade. E fui descobrindo também a mesma coisa de ser professora. Né? Você dá uma aula, depois, 3 anos depois, você encontra com um aluno e ele fala, sabe aquele dia que você falou que mudou a minha vida? Eu falo, que legal, né? Eu nem sei o que é, mas beleza. Eu não lembro. E livro tem um pouco isso também. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, assim, ou uma amiga, e a pessoa te fala, depois de 6 meses, alguma coisa do livro, ou mostra um aspecto do livro que você não imaginava. Então, eu aprendi a controlar a ansiedade e a fugir de eventos individuais. É isso que eu acho. Bom, sobre o lançamento em si, a Flávia, a gente se encontrou há alguns meses, não lembro exatamente quando você veio aqui, e já estava planejado de ter o meu lançamento agora em outubro, e a gente foi almoçar, e a Flávia falou um pouco, assim, né, toda cheia de cuidado. E se a gente lançasse junto? Eu falei, nossa, é maravilhoso. Porque às vezes a pessoa não quer, né, gente? Às vezes a pessoa quer. Eu falei, não, por favor, vamos lançar juntas esse livro. Primeiro porque é muito legal a possibilidade de ter esse diálogo, porque por mais que a gente esteja falando de nós e do nosso trabalho o tempo todo, está dividido e tem outros pontos, né, de vista. Não é só você ali sozinha falando de um jeito meio autocentrado, né? Do seu umbigo, que aparece bastante umbigo no seu livro. Mas... O coração e o umbigo. Mas, em relação à recepção, eu, sinceramente, não sei. Porque, assim, né, meu primeiro livro, e eu acabei de ver o meu livro também, como vocês, porque como a gente fez em BH, eu não tinha visto até agora, então, oi, tudo bem, né? Acabei de conhecer o livro. E, não sei, é a primeira vez que eu lanço, eu nunca lancei, nunca participei de antologias, de revista, nada, assim. Por um tempinho tive um blog, por uns 3 anos, não, menos, talvez uns 2 anos, parei em 2011. Então, assim, eu sempre fui bem de gaveta mesmo, assim, sabe? Então, eu não sei. Inclusive, eu acho muito bom você ter falado isso sobre a ansiedade, até para eu saber um pouco o que esperar, assim. Mas, não sei, é um mistério. E é um trabalho de formiguinha, né, Paloma, eu acho. Paloma, que tem vários livros. Os livros, eles vão encontrando seus leitores, e eles vão fazendo um público, assim. E aí eles têm uma vida, devagarzinho, assim. Eles são muito importantes, mas eles não são a coisa mais importante do mundo, né?
Ele fala alto. Bom, boa noite. Eu queria perguntar para a Ju, mas eu acho que a minha pergunta pode se estender para você também. A gente está vivendo num momento bem complexo de hoje, né? E, de alguma forma, quando a gente trabalha com arte, a gente é atravessado, né, por todas essas coisas. Eu queria perguntar se vocês sentem que, se vocês fossem escrever esse mesmo livro agora, nesse momento, o que seria diferente neles? Difícil. Não sei. Vou ser muito sincera aqui, assim. No domingo, né, depois de tudo que aconteceu, os resultados das eleições, eu fiquei muito me perguntando sobre esse lugar nosso, né, de escrever e, às vezes, de falar sobre temas que, em tese, né, a princípio, pode parecer... Bem a princípio mesmo, né, numa leitura da superfície, muito íntimo demais ou autocentrado. Isso é uma questão que passa pela minha cabeça às vezes, né? Que até tem um pouco a ver com o que a Flávia falou de será que vai interessar, né? Será que isso que eu escrevo aqui, que tem muito de mim, isso aqui tem uma dimensão política também, né? Mas acho que tudo tem, né? Nós somos... A gente participa dessa realidade. A gente está na cidade, a gente está se relacionando com os grandes e com os pequenos acontecimentos. E esses pequenos acontecimentos aqui que estão no meu livro, que estão no livro da Flávia, eu acho que eles têm, sim, uma dimensão... Eu não sei precisar direito que dimensão é essa, mas eu sei que eles têm uma dimensão que não é só particular, assim, que não é só de mim. Mas acho que eu estou tangenciando um pouco a sua pergunta, porque se eu tivesse que escrever esse mesmo livro agora, é isso? Talvez você até possa excluir a questão do momento atual. Se você fosse reescrevê-lo, o que mudaria? Não sei, acho que esse nada, assim, porque não sei muito bem, é uma dúvida, assim, mas eu acho que depois que eu escrevi, eu percebi que tem, como eu falei, né, tem outros corpos aqui, tem uma atenção grande para os homens que estão operando as britadeiras na cidade, para os homens que estão suspensos nos prédios, trabalhando, construindo prédios onde eles nunca vão morar. Esses homens aparecem. Tem os homens no Parque da Luz que ficam lá parados como uma estátua o dia inteiro, porque eles são desempregados e todo mundo passa e ninguém olha para eles. Então, não sei, eu acho que um pouco dessas questões já estavam aqui, assim, então, neste momento exato, eu acho que eu não gostaria de falar nada mais do que eu já falei aqui, até porque eu falo melhor aqui do que aqui. Então acho que é isso. Eu acho o livro da Ju super político, sempre achei. Muito, por isso que eu gostei tanto, eu acho. Porque eu gosto muito, né, dessa questão política. Eu acho que a coisa do deslocamento fica muito forte, a divisão... É isso, né, gente? Esse mundo de classes que a gente vive e de que as pessoas do lado de cada ponte são diferentes das pessoas do lado de lá. E eu até escrevi isso, né, Ju? Que são diferentes, mas dividem o mesmo céu, né? Não precisavam ser tão diferentes. E eu acho que humanizar essa multidão amorfa, assim, é muito político, né? E o livro fala muito disso. Vocês vão ler e vão perceber isso. Só que fala com muita delicadeza, muita poesia, né? Ele está nessa linha muito tênue, assim, não é um político de levantar bandeira, não é um político mais explícito, mas é muito político justamente nessa entrelinha, nessas pequenas observações, né?
O meu, eu acho que ele acaba com uma frase que é a frase que eu queria mandar o Bolsonaro. Enfim, eu não escreveria nada de diferente. É um livro que tem um apelo muito forte contra a misoginia, sabe? Porque essa personagem ela é muito reprimida na infância pelo machismo, pela misoginia, pela religião, por várias questões. Não são questões que estão tão explícitas também no texto. Por que eu optei pelo gênero diário? Porque eu tenho uma dificuldade com a narrativa mais clássica de contar tudo com início, meio e fim. Para mim, é mais fácil deixar mais buracos e lacunas do que preencher todas as peças e ter um quebra-cabeça completo. Mas a história que se agita no interior desse livro é uma história de muita repressão da menina, da sexualidade, né? E eu sou de uma cidade, eu sou de Ouro Preto. E eu sou metade de Ouro Preto, metade de Mariana, que são duas cidades históricas, né? O meu avô tinha a chave da igreja. Assim, o povo lá é muito católico, era muito católico. Então eu cresci eu cresci muito contida, assim, muito contida. E nessa cidade que é muito esquizofrênica, porque é uma cidade super católica e super doidona, por causa do festival de inverno, por causa dos estudantes. Então eu sempre vivi essa dualidade entre esse mundo, sabe, da igreja e também da festa e tal. E no final, essa personagem, eu estou dando spoiler, mas no final a personagem meio que se rebela um pouco contra isso, assim. E eu acho que nosso atual presidente representa um pouco essa pessoa aí. Pode. Eu acho também bonito porque é um trecho que, pensando, né, que essas duas cidades, vocês duas, nós todos somos também latino-americanos, né, e que o que está acontecendo no Brasil, eu tenho recebido muitas mensagens, tudo isso abala toda a região, abala todos, né, não é um problema só nosso, é um problema, né, que é algo que afeta muitas outras pessoas. E, então, nesse sentido, eu acho essa cena emblemática. É o da viagem e depois... Posso? Pode. Há alguns anos, eu fiz uma longa viagem pela América do Sul. Sozinha, mochila nas costas, atravessando de ônibus as fronteiras terrestres entre Argentina, Bolívia e Peru, sempre alerta. Um dia, em Cusco, enquanto descansava das longas caminhadas fumando um cigarro, eu vi duas meninas tipicamente peruanas subindo o morro em zigue-zague. Elas usavam um uniforme escolar azul e branco, carregavam mochilas grandes e seguravam na mão, cada uma delas, um chup-chup. Minha primeira reação, a reação da turista babaca, foi tirar a câmera fotográfica da mochila e registrar aquele momento. Mas rapidamente eu tive uma espécie de iluminação e entendi tudo. Entendi por que os adultos apertavam a minha bochecha e por que as pessoas falavam que eu era muito bonitinha. Eu me vi. Era uma menina tipicamente ouro-pretana, subindo e descendo uma ladeira histórica, numa cidade histórica, com o uniforme do colégio histórico e chupando meu chup-chup de leite condensado com histórico de água de torneira e pedaço de unha. Eu morava em Ouro Preto, cidade patrimônio histórico mundial, relíquia da arquitetura, berço da Inconfidência Mineira, joia do barroco mundial, terra de poetas ilustres, cidade da boemia de Vinícius de Moraes, dos quadros de Guignard, dos versos de Carlos Drummond de Andrade e de Cecília Meirelles. Que peso! Cidade de gente negra e de gente branca, faixa de Gaza total, de bosta de cavalo e de doidos de jogar pedra, de becos e de mofo. Eu não entendia nada disso e não entendia que eu era apenas um pedaço pequeno nessa coisa maior e muito babaca que é uma cidade turística, porque toda cidade turística é sempre uma farsa. Ouro Preto é muito isso, né? Ouro Preto é uma cidade linda, mas Ouro Preto aqui é um miolo. Olha para cima, olha para os morros, olha para a periferia. E as pessoas vão lá e acham que é só aquilo, assim. E eu morava no centro histórico. Hoje meus pais não moram mais, meus pais moram agora bem afastados do centro histórico. E eu tinha mesmo isso, de ir para a escola, de mochila e tal. E as pessoas paravam e tiravam foto.
E é uma coisa que tem no livro. Você é muito bonitinho, eu posso tirar uma foto? Eu posso tirar uma foto? E eu não entendi aquilo. Por que as pessoas tiravam foto? E aí, quando eu vi, eu falei, gente, é claro, era uma peça também, um souvenir ali, né? Dentro daquele cenário, né? Agora eu me dei conta como tem essa vena dessa cidade. Você falou olhar para o céu, olhar para os outros, olhar para os morros, que é um movimento, né, que a Ju faz no livro dela, né, que é de repente você fala isso, né, tipo olhar para um outro lugar, né, olhar para onde você não está olhando. Eu acho isso muito bonito, né, que é você andar pela cidade e você de repente procurar o outro ângulo, procurar o outro lugar, aquilo que fica invisível, que fica opaco, né? Sim. Eu pensei em 2 momentos que tem 2 poemas diferentes, que agora talvez eu não me lembre muito bem quais estão, mas um que eu acho que é o Limiar, que é bem no começo, um dos primeiros poemas, que fala, né, que a cidade, que é a pessoa fechando a pessoa, né, na periferia, fechando a chave, o portão, guardando a chave no bolso e constatando, percebendo o quanto a cidade se faz pelas margens, porque ela é alguém da margem que está indo para o centro da cidade. Acho que tem esse movimento, esse olhar. E eu lembrei também, né, do que está no Coração Fosco, do momento dos operários também, né, que é aquele poema do tempo que você comentou, que aí eu falo dos operários que estão suspensos no 20º andar, que ainda não existe, né, porque o prédio é só um esqueleto ainda. E aí né, essa voz poética observadora está lá olhando para cima e olhando para esses operários e se questiona o que esses operários, o que será que eles estão olhando de lá de cima, e essa pessoa constata eles. Na verdade, eles devem estar observando o trabalho das próprias mãos, porque eles não podem vacilar ali em cima. Né? Então, lê? Qual deles? Esse Limiar as Chaves, então. No fim, ele ficou o 3º poema, que a gente mudou a ordem de alguns. Então, eu vou ler esse, que chama Limiar as Chaves. A chave dá 2 voltas na fechadura do portão. De um lado ficam os gatos, as mudas nos vasos, a linha inconclusa do sonho. Do outro estão o asfalto, a promessa, o tempo caindo dos relógios. Embate de planos e acasos quando cruzo o limiar. Dobro a esquina da minha rua, a que sempre é e nunca é a mesma. A cidade se revela a partir de suas margens. Aprendo todos os dias, desde as primeiras horas, que o centro se faz pelos cantos, pelos suspiros cansados já de manhã, pelos passos firmes, malgrado suspiro. Olho as pontas dos meus sapatos, as chaves tilintam no bolso esquerdo. Olho tudo aquilo que já conheço e de que me esqueço quando anoitece. Até o fim do dia terão sido muitos rostos como o meu. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Bom, eu quero parabenizar, né? Eu acho que sempre é uma coisa muito emocionante para a plateia ouvir o poeta falando da poesia e da produção. Eu consigo sentir isso aqui na voz de cada uma de vocês, e eu gosto muito, né, de literatura, embora tenha andado um pouco longe dela, infelizmente, mas isso é uma coisa que a gente tem tempos, né, também. A gente se aproxima e desaproxima, e é por isso que é tão bom, né? Então, como um exercício também de professora, que eu sei que as duas são, a Ju eu conheço e a Flávia falando, né? E eu também fui e sou, acho que sempre a gente acaba sendo, né? Eu vou fazer uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer com a Adélia Prado. Eu sei que a Ju já leu, mas a Flávia não. Eu amo a Adélia também, acho que a gente, como mulher, enfim, como poetisa e tal, quero parabenizar a mediação da Paloma, né? E quero pedir para que cada uma de vocês escolham um poema, né, para leitura, para essa plateia e para a gente de novo.
Quero ouvir a Flávia lendo. Eu ia falar Mas é só mesmo. isso. E agradecer, tá bem bacana. Eu ia propor isso também, mas eu tenho aqui. O Atravesso Pontos, que é um que eu amo muito, a Paloma já leu, né? Qual que é o que é para o navio? É o 2, é o que tem o 2, é o tá na página. Vista panorâmica 2. Tá na página 30. É porque a pessoa vê o arquivo tantas vezes. Você fica meio doido. Posso ler? Que é um texto um pouco híbrido, né, Paloma, que está entre o poema e a prosa. Eu também acho que... Isso também não sei se é tão importante, mas vamos lá. Vista Panorâmica 2. Pouco importa que haja algo mais acima e que a gravidade nos ronde feito uma ameaça. No topo do mundo, onde as antenas se encontram, São Paulo tem contornos suaves e a natureza existe, porque quase tocamos o céu. Pouco importava a vertigem. Você me segurava com os olhos e suspendia o tempo na vibração calma da sua voz. Mesmo assim, houve o poente, e depois um novo dia, e depois vertigens ainda maiores, mesmo em terra firme. Ainda entrevejo essa vista em delírio, ainda o meu corpo não pisa o chão. Eu acho esse poema maravilhoso. Um pouco difícil escolher aqui da Flávia, mas eu vou escolher uma entrada aqui do diário dela que eu adorei também, que ela... Bom, vou ler. Sábado, 12 de julho. Espera aí, deixa eu ver se é esse mesmo. Esse mesmo. Sábado, 12 de julho. Passo mais horas aqui, olhando para o meu umbigo, do que lá fora tentando ter uma vida normal. O que é uma vida normal? Alguém realmente acha que tem uma vida normal? Minha mãe conhece um homem que tinha um galo garnizé e todos os dias ele levava o galo para o trabalho. Colocava o galo debaixo do braço, saía de casa, pegava o ônibus, trabalhava, pegava outro ônibus e voltava para casa, sempre com o galo a tiracolo. Eu fiquei tentando imaginar o que o galo ficava fazendo lá, no trabalho desse homem, 8 horas por dia, dentro de uma sala fechada. Um dia, minha mãe encontrou com um homem no ponto de ônibus e o galo não estava com ele. Ela perguntou, cadê o galo? E o homem respondeu, morreu. A personagem sofre, gente, mas ela é muito engraçada. Eu adoro essa entrada, porque assim, elas perguntam, né, que é essa mulher que fica o tempo todo num espaço super íntimo, né, pensando no próprio corpo, e aí na hora que ela fala, tá bom, eu vou pensar numa vida normal, numa vida de alguém que sai para a rua. E aí ela lembra dessa história, que não é nem um pouco normal. Eu queria ler, não sei onde vai estar, que é do bombom de uva. Peraí. É logo depois do que a Paloma leu. É na página do Ouro Preto? Peraí. É um trecho grande, será? Porque ainda nessa coisa Ouro Preto, né? 62? 68. 8? Não é 66? Vou comprar um bombom para você. Não, 68 tá. Ah, desculpa, 66. Tô sem. Tá de noite. Um sábado, voltando do escoteiro, parei para comprar bombom de uva numa lanchonete que existia na rua São José, ao lado do Hotel Tófalo. Um homem que estava lá dentro me disse, que menina bonitinha, vou comprar um bombom para você. Eu não aceitei. Ele insistiu, eu não aceitei. A dona da lanchonete, que era conhecida da minha mãe, disse, pode aceitar, minha filha. Mas eu era valente na minha obediência. Uma das primeiras coisas que uma menina aprende na vida é que não pode nunca aceitar nada de pessoas desconhecidas. Comi o meu bombom, paguei e fui embora, um pouco confusa. Deixar que uma pessoa faça uma coisa para você, mesmo você não querendo, é considerado uma boa ação?
Será que eu tinha desperdiçado a minha boa ação do dia? Um tempo depois, a dona da lanchonete comentou com a minha mãe que eu tinha sido muito mal educada com um turista. E no Lobinho, não sei se vocês sabem, o escoteiro ele tem que fazer todos os dias uma boa ação, né? É uma coisa que você precisa fazer a boa ação. Então, além da religião, tinha o escotismo. Então, você era escoteira? Eu era escoteira, né? Então, assim, é muita terapia mesmo. Porque tinha isso, eu ainda tinha que fazer a boa ação do dia. Boazinha, 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 boazinha. Gente, alguém mais quer? Objetivo. Não, conta aqui mesmo. Eu acho que eles não enxergam aqui. Não, porque tá gravando. Uau! Eu queria saber sobre como é o processo de criação, mas no sentido mais objetivo. Se você escreve o texto, o poema, a prosa uma vez, 2, 10 vezes, ou se quando você faz uma revisão, você só faz ortográfica e tal, ou muda o texto de ponta cabeça, muda o sentido, vira outro poema, como que é? A Laura falou, se o livro estava pronto. Estava pronto porque eu trabalhei muito nele. sim, não, eu sei, estou brincando. Não sei muito bem. Eu escrevo à mão, para começar. Eu só passo para o computador muito tempo depois, assim. E eu respondi umas perguntas que a Laura me fez, que saiu no blog do Estratégias Narrativas, que é o espaço que elas têm em BH, né, espaço de oficina de escrita e tal. E no blog do Estratégias, a Laura me fazia essa pergunta, né? Quer dizer, que pergunta? Sobre... não sei se tinha... eu só sei que eu comentei sobre o processo... sim, lembrei onde eu ia chegar. Porque eu falava muito dos diários, né? Porque, assim, eu escrevo muito em diário, né? Diário é uma... Não sei se é a melhor palavra, porque não é exatamente... Enfim, talvez seja mais um diário como o dessa narradora do que um diário, enfim, né? São pensamentos, é uma coisa também meio híbrida, assim. E como eu não sou muito, assim, inventiva, né? No sentido de escrever ficção mesmo, né? Pensando depois que a Flávia falou sobre as fronteiras, mas, enfim, né? Pensando no sentido de ficção com personagens e enredo e tal, né? Não é o tipo de escrita que eu faço. Então, para mim, eu acho que tudo passa primeiro por um diário, talvez. Geralmente é assim que acontece, né? Como é muito de observação, muitos dos momentos que tem nesse livro, acho que eles apareceram primeiro na forma do diário, assim, uma escrita, uma anotação, justamente. E esse é um dos modos que a coisa acontece, mas esse é um modo bem frequente. Então, primeiro surge a anotação e depois aí eu falo, nossa, acho que agora eu fiz uma anotação bonita. Então, deixa eu trabalhar essa anotação. Então, esse é um processo e, em algumas vezes, vem, né, enfim, essa coisa que... Difícil achar um nome para ela. Não diria uma inspiração, mas um lampejo, uma observação assim de um instante, ou de alguma cena, ou de que aí esses momentos eles são mais raros de vir uma coisa já com uma forma, mas mesmo quando vem essa coisa com uma forma, eu ainda trabalho em cima bastante, assim. Mas eu não sei, eu acho que eu nunca... eu escrevo muito à mão e reescrevo em cima disso, assim. Eu também. Eu escrevo... Os Patos é uma exceção assim, na minha trajetória, eu acho. Eu escrevo mais poesia mesmo. E muito à mão, muito pelas coisas que eu escuto. Os meus poemas têm muito essa fala. Tem sempre alguém falando alguma coisa dentro... Sempre não, mas tem muito... E cenas também que eu observo. E aí eu fico
obcecada por aquela cena, e até eu conseguir resolver aquilo, eu posso ficar 4 dias com uma frase na cabeça. Assim. Eu subo a escada e penso na frase, eu desço a escada e penso na frase. Depois que eu resolvo, eu não... É aquilo que Laura falou, vira um cadáver. É muito doido isso. Como que alguma coisa te obsessiona tão intensamente durante um tempo, e depois que você resolve, depois que o poema está pronto, você esquece aquele poema completamente. E aí eu tenho poemas que eu tenho 10 versões do mesmo poema. E aí, como eles estão no caderno, vai mudando uma palavra. É mexerica por tangerina, tangerina por laranja, sabe? É um negócio que vai até achar a sonoridade. É carpintaria mesmo, eu acho. E é reescrita, 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 e depois que acabou, está lá, né? Um objeto inanimado, parece, mas não, né? Boa noite. Juliana, ali na porta eu perguntei para você o que te inspirava. Né? Pela sua fala, eu acho que o que te inspira é periferia. Você morava em que bairro? No Bandeirante, sabe? Isso é lá em Osasco, né? É entre a Vila Menck e o Rochdale. Isso é um pouco longe. Osasco é assim, existe o centro e depois é periferia. A pergunta que eu queria fazer a você, a reflexão que eu sugiro, pela sua fala, a questão é a periferia. E você nasceu na periferia. Você já pensou nisso? Você falou do ônibus, que você passava da periferia, da periferia para a escola e tal. Mas a tua vida na periferia, será que ela tem alguma relação com esta escolha que, pelo menos, você verbaliza com muita fluência? E... para você também eu queria fazer uma pergunta. Eu estou tentando pensar aqui. Ouro Preto realmente é uma coisa muito estranha, muito estranha. E é estranha porque é o seguinte, é uma cidade histórica que tem a ver com a questão da exploração do ouro, mas ela continua vendo a exploração do ferro. É a mesma lógica, ferro que é, ouro que ia para Portugal, bauxita, e ferro que é exportado da mesma maneira. E Ouro Preto é uma cidade realmente maluca, sobretudo por causa dos doidões das repúblicas. Como é que foi isso? Quantos anos você tinha? Desculpa perguntar. Em que época? Quando você morava em Ouro Preto? Eu morei até os 17. Com 17 eu fui fazer vestibular em Belo Horizonte e fiquei até hoje. É um perigo, uma adolescente solta naquele monte de festa. Como é que foi isso? Exatamente, muito contraditório, né? De um lado essa coisa da religião muito forte e momentos muito bonitos também, por exemplo. Eu lembro de uma vez, não sei porquê, teve um show do Milton Nascimento dentro da Igreja do Pilar, que é uma das igrejas mais bonitas de Ouro Preto. E eu escutei o Milton Nascimento e fiquei assim, e dentro da igreja. E a igreja virou um palco, né? E aquilo tinha uma acústica. Foi um dos shows mais bonitos que eu vi na minha vida, ele tocando dentro de uma igreja. Ao mesmo tempo que tinha esse lado, tinha o lado das repúblicas, das festas. Tinha um bar que a gente não podia ir, que era proibido ir. Minha irmã um dia fugiu e foi para esse bar. E Ouro Preto tinha uma coisa tão maravilhosa, que é o espírito que a gente precisa hoje, né, gente? Olha essa cena. Isso não está no livro, mas tem essas procissões, né? Na Semana Santa, basicamente na Semana Santa. E as pessoas fazem os tapetes na porta das casas. Cada pessoa que a procissão vai passar na porta da casa, recebe um saco de serragem colorido, umas formas, e aí faz aqueles tapetes que todo mundo basicamente conhece. E aí, do lado da casa da minha melhor amiga, tinha um bar que era um desses bares que a gente não podia ir. E eles fizeram a bandeira do Brasil toda com camisinha. Eles pegaram a camisinha, enchiam de líquido com anilina verde, anilina amarela e tal. De longe, as pessoas não viam que elas estavam... que era camisinha, parecia saquinho de chup-chup, mas na hora que elas pisavam, era camisinha. Então, na procissão da Semana Santa, tinha o Jesus Cristo, a Maria Madalena, passando. E eu achava aquilo sensacional. Eu sempre fui da outra banda. Eu sempre fui dessa banda. Eu ficava olhando lá e falava, é aquele povo que eu gosto. Mas é isso, é bom, porque é uma cidade que te oprime, mas tem muito escape. Muito escape. Então, é
bom. Aqui tem a parte mais opressora, né? Eu acho que eu estar aqui, eu fazer as coisas que eu faço, são os escapes que eu consegui, são as linhas de fuga aí que eu tracei na minha vida, né? Acho que é isso. Respondendo agora a sua pergunta. Primeiro que eu acho que, assim, você falou, o que te inspira é a periferia. Acho que isso aconteceu aqui, e talvez isso tenha modelado bastante o meu olhar para tudo, na verdade, né? Mas, assim, como tema mais explícito, acho que isso aparece mais aqui. As outras coisas que eu tenho escrito não passam muito por esse lugar, assim. Mas eu não sei, eu fiquei muito tempo questionando que periferia é essa que aparece no meu livro também, né? Até quando a gente se encontrou em BH, né? Eu, Flávia, Laura, a Flávia até comentou, né? Que periferia é essa que aparecem umas palavras em francês no meio do... Que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, porque a periferia não precisa ter um léxico só, né? A gente pode falar dos lugares de muitas formas. Uhum. Sim, e eu acho que, assim, eu absorvo esse modo de falar, que é o modo, sei lá, de poetas e de cantores, né, de rappers que falam desses lugares, eu escuto, né, enfim, eu me relaciono com esse jeito de falar de periferia, que é o jeito do Mano Brown, que é o jeito de um Sérgio Vaz e tal, mas eu não consigo fazer isso, assim. Primeiro que eu acho que, da minha parte, tentar essa voz seria meio falso, né? Não sei. E eu não quero também. Eu acho que eu não preciso falar assim. Foi uma questão que... Porque eu acho que, realmente, eu escrevo muito direitinho, né? Sei lá, assim, né? No sentido de... tem os plurais, tem os pontos, tem os... Né? Assim, tem os termos que eu escolho, não tem muita gíria, não tem palavrão. Foi uma questão que eu me fiz, né? Que coisa engraçada é essa que está aparecendo aqui para falar desses lugares, assim, e eu não sei, assim, foi o jeito que saiu. Mas eu me pergunto mesmo, né, tudo bem, né? Eu posso falar desse jeito assim, com essas palavras e com essa sintaxe e com essa... Mas eu acho que eu posso. Acho que tudo bem. Mas é uma questão para mim ainda, não é nada muito bem resolvido, assim. Mas acho que também por eu me relacionar com outros lugares e com outras leituras e com outras pessoas, o resultado é esse. Não sei. Eles são lindos. Parabéns a vocês duas. Gente, obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas.